Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui falando sobre um lançamento aqui de 2025, né, do Danny Boyle. Inclusive é a primeira continuação de um episódio que a gente já falou. Primeira vez que a gente fala de uma sequência aqui no podcast, né, porque a gente, no comecinho, uns 2 anos atrás do podcast, a gente fez um episódio sobre Extermínio de 2002 e hoje a gente está falando de Extermínio 3, a evolução. O primeiro na inglês é 28 Days Later, né, que é um mês depois do fim do mundo, do apocalipse, e agora é 28 Years Later, né? Já passaram-se quase 30 anos desde a história desse outro filme, também dirigido pelo Danny Boyle, também escrito pelo Alex Garland, e os atores dessa vez são o menino novo, né? Que eu não conhecia, acho que o primeiro filme dele, Alfie Williams, muito bom, a Jodie Comer, o Aaron Taylor Johnson e o Ray Fiennes também, e mais uns outros atores ingleses, mas especialmente os principais são esses. Eu vi no cinema, achei muito bom, mas antes de a gente começar a falar do filme, do Extermínio 3, deixa eu dar o olá para os meus 2 co-hosts. Diego Nunes, e aí, rapaz, tudo bom? Tudo bem? E aí, beleza? Também vi no cinema o filme. Adoro quando a gente vai ao cinema para poder falar depois no podcast, né, de um super lançamento. E tô empolgado para esse episódio bastante. Perfeito. E aqui comigo também na minha ilha aqui, em quarentena, protegido aqui da invasão bárbara dos furiosos, Igor de Campos, e aí? Olá, cavalheiros, e olá a todos e todas que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, senhores, conversando sobre esses filmes experimentais, frenéticos, britânicos e cheios de zumbis bem dotados. Pois é, talvez seja um dos assuntos. Infelizmente, a gente vai ter que abordar isso, porque é um negócio assim, de todos os podcasts e comentaristas que eu ouvi falando a respeito desse filme, assim, 10 entre 10 fala sobre o tamanho da jaba do zumbi. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que falar. Eu acho que é um tópico, é um tema, é um dos temas desse filme. Zumbis bem dotados, né? Mas estamos aqui, alguém tem que fazer esse trabalho. É isso aí. Eu sou o Felipe Sobreiro. Mas então, né, Extermínio 3, que passaram já basicamente, né, 30 anos desde aquele filme anterior que a gente já fez a nossa conversa, né, protagonizado pelo Cillian Murphy, né, que estava recém acontecido aquela pandemia, daquela raiva que foi libertada acidentalmente de um laboratório, né, que os ecoterroristas liberaram uns chimpanzés, estavam contaminados, né, isso não parou no primeiro filme, né, a gente entende agora, né. Teve uma outra sequência, né, de um diretor espanhol, mas parece que esse aqui de hoje é mais sequência do primeiro. Ele não ignora o 28 Weeks Later, mas é mais uma sequência do primeiro, que foi um filme também escrito pelo Alex Garland e dirigido pelo Danny Boyle. A diferença do segundo, né? O que aconteceu nesse tempo, né? O vírus foi contido no continente, só que a Inglaterra ficou fechada ao resto do mundo, né? Eles estão em quarentena mesmo. Tem inclusive umas embarcações da União Europeia que fica rodeando a ilha, né? Que ninguém pode entrar, ninguém pode sair. É um país fechado, né? Na esperança de que esse vírus morra, mas na verdade isso nunca aconteceu, né? Nesse tempo, simplesmente o vírus foi mudando, né? Foi persistindo de outras maneiras. É uma das coisas que eu mais achei interessantes, né? Porque o Igor brincou, né? Que são zumbis e tal. Inclusive no primeiro filme eu lembro que o pessoal na época falava que eram zumbis, mas não são, né? São pessoas com uma doença da raiva, do ódio, né? Então eles são pessoas vivas, eles não morrem rápido que nem um zumbi, que se ele é um cadáver em putrefação e acaba, né, se destruindo, né? Ali não, né? Então você vê que eles aprenderam a se alimentar de outras maneiras, começaram a aparecer tipos de infectados, e tem esses que por algum motivo são tipo os alfas entre os infectados, né? Então tem uma sociedade quase animalesca dos infectados, e os poucos humanos que tem, eles se escondem em alguns lugares. A gente segue a história de um pessoal que está numa pequena ilha, né? Que é como conectada ao continente através de uma passagem, assim, que quando a maré baixa, as pessoas podem passar e voltar para pegar madeira, caçar, e tem uma sociedade que foi construída lá. Teve uma evolução também, né, entre os humanos, né, que estão nessas ocupações escondidos, né, se protegendo dos infectados, mas que não tem ajuda externa, né? Então é uma nova sociedade meio primitiva, né? Eles têm os elementos que a gente tinha, sei lá, em 2002, né, de tecnologia e tal, mas é tudo meio agrário, é tudo meio de extração, né? Você vê lá numa hora que eles mostram a escola e tem os diversos trabalhos que as pessoas podem ter na aldeia, né? Então tem o caçador, tem o cara que vai lá pegar fruta, tem
a costureira. Então tem uma sociedade meio primitiva, mas mantendo um pouco dessa cara de sociedade inglesa, né, do século XXI. E a gente segue a história de um menino que está sendo levado pelo pai para a primeira vez que ele sai da ilha, né, que é um momento que a gente fala, né, muito nesse termo alemão aqui no podcast, da história do Bildungsroman, né, quando uma história conta a transição de uma pessoa de criança para adulto, né, tá virando homem, né. Então parte desse processo, dessa sociedade nova lá deles, é que as crianças, os meninos em certo ponto têm que sair da ilha, porque eles têm que aprender a matar os infectados, porque para manter essa sociedade eles têm que ir até o continente para pegar madeira, para caçar, etc. Então é parte dessa sociedade deles que a criança saia, né, que o menino adolescente vire homem caçando de uma maneira meio primitiva, meio histórica, e a direção do Boyle é bem interessante nesse sentido, que é hiper experimental e contemporânea, né, a maneira como ele edita, e ao mesmo tempo fica puxando umas imagens de filmes antigos, meio de medieval, de reis indo pra batalha, né, tem um elemento patriótico da imagem da Inglaterra mantida, né, nesse novo mundo primitivo / contemporâneo, né. E nessa ida lá ao continente, do pai com o menino, eles ficam presos do lado do continente, não conseguem voltar, ele acaba tendo sucesso, retomam, mas aí o menino aprende, né, isso é uma maneira interessante da gente também conhecer esse mundo novo pós 30 anos da infecção. O menino conhece que tem vários tipos diferentes de infectados, que tem talvez outras agrupações humanas, mas eles não têm contato entre eles, que as pessoas que estão no continente são tão perigosas quanto os infectados também. Você, como espectador, está acompanhando o menino, né? E na volta dessa primeira sessão, o menino descobre que o pai está traindo a mãe dele, que ele está meio que deixando a esposa pro lado, e a gente também vê que a mãe é bem doente, né? Ela tem algum problema mental, ela tá de cama e tal, e não tem mais médicos na ilha, não existe medicina, né? Além de ter uma caixinha lá de remédio. Aí o menino decide pegar a mãe, porque ele ouviu falar que tem ele viu uma fogueira lá onde talvez tenha um médico, e ele leva ela secretamente, escondido, ele foge da aldeia com essa mãe que tem problemas mentais, ela não sabe onde ela tá com dor de cabeça, tá muito confusa, que é a Jodie Comer, e eles acabam tendo as aventuras, fugindo e tal, descobrem que entre os infectados tem realmente esses alfas, que é tipo o patriarca dessas agrupações de infectados, e eles se reproduzem, né? Não é simplesmente comportamento de querer comer, eles tem uma mulher grávida que eles ajudam ela a dar luz, e o bebê, por sorte, não tá infectado, então eles levam esse bebê, encontram o tal do médico, que é o Dr. Kelson, né? Que é o Ray Fiennes, que eu achei ele ótimo no filme, ele aparece mais pro final, ele é uma figura estranha, porque ele é um ex-médico, sim, ele entende da doença, ele se cobre de iodo pra se proteger, ele é uma figura bizarra, meio alaranjada, assim, e ao mesmo tempo ele tá fazendo tipo uma escultura, um trabalho assim de umas esculturas que eu diria os memento moris, né, que esse termo inclusive é feito, né, que é um tipo de imagem que é uma instalação que ele faz com esqueletos e caveiras, como em homenagem aos mortos, né, em vez de fazer simplesmente túmulos, né, enterrar as pessoas que ele vai encontrando, ele vai construindo essas pirâmides de esqueletos e tal, como uma maneira de fazer um tributo meio artístico mesmo, eu achei, pros mortos, né, uma lembrança de que parte da vida é morrer, né, e o menino chega até esse médico, até esse cara com a mãe dele, aí, muito de maneira bem primitiva, né, não tem muita máquina, né, mas o Kelson realmente era um médico, ele consegue determinar que a mulher tem câncer, né, então câncer no cérebro, que já fez metástase, ela tá morrendo, não tem o que fazer, obviamente, é um mundo agrícola primitivo, assim, nem agrícola, é pré, assim, é um mundo onde não tem nada, não tem o que fazer por ela, né, e ela entende isso, em certo ponto, e ela vai com ele meio que sacrifica ela, porque não tem mais o que fazer, ela só tá sofrendo, e aí ele entrega a caveira da mãe pro menino, né, no momento mais pro final do filme, e ele coloca a cabeça dela, a caveira, né, numa dessas pirâmides pra homenagear ela, né, e em vez de voltar pra cidadezinha dele, pra aldeia fechada, ele decide continuar andando por esse mundo, né, e o filme termina num final meio absurdo, eu vou deixar pra gente falar na gravação, porque uma das coisas que, por exemplo, o Diego não sabia é que não é um filme, né, esse Extermínio agora é uma trilogia nova, né, tiveram os 2 primeiros, agora vem esses 3 filmes, que vão ser em sequência, logo o próximo já é no começo do ano que vem, 2026, e o outro imagino que no final do ano ou no ano seguinte, né, são todos escritos pelo Garland, e o primeiro e o terceiro dirigidos pelo Danny Boyle, mas eu gostei muito, já falando da minha impressão, me impactou muito, porque, já adiantando, né, eu tive uma relação, a Jodie Comer é basicamente a minha mãe nesse filme, a maneira como minha mãe teve câncer no cérebro, e inclusive acabou falecendo nisso, eu era mais velho do que o menino no filme, ele deve ter uns 13 anos, eu tinha 17, mas a relação que ele tem com ela, a confusão dela, a maneira como ela representa essa confusão e tal, que não é simplesmente uma pessoa que tá passando mal, tem alguma coisa na atuação dela que me tocou muito quando eu tava vendo no cinema, eu vi minha mãe nela,
dela, né? E eu achei muito bonita a maneira como é lidada com isso no filme, né? Que ela tem que morrer e o menino aceita isso e faz essa homenagem de botar a caveira dela na torre lá. E eu gostei do elenco todo, na verdade. O Ralph Fiennes é incrível. O menino, o Alfie Wilson, acho que é o nome dele, que faz o Spike. Eu achei ele um achado, assim, que criança atuando é difícil, né? E foi muito bem selecionado esse guri. O Taylor Johnson como o pai dele, que a gente viu faz pouco no Nosferatu. Achei ele bom também. Já um pai sério, caçador, mas tem essa coisa de ter essa mulher dele que tá morrendo, que tá definhando, e ele já começa a ter outros interesses, né? Ele não é um mau pai, mas ele meio que trai o filho, né? Eu gostei bastante das atuações em geral do filme, né? Eles encontram um soldado sueco que acidentalmente cai na ilha, na Inglaterra, né? No continente, e é como se fosse um homem do futuro para eles, né? Ele tem um celular, ele tem uma metralhadora, ele é como se fosse um Terminator lá entre eles, né? Que eles realmente voltaram no passado. Eu gostei bastante, eu vi no cinema, e assim que tiver para streaming eu vou ver de novo. Gostei bastante. Bom, deixa eu perguntar para vocês, que eu fiz uma narração completa e demorada aqui. Então, Diegão, você, por exemplo, quais foram as suas impressões do filme? Eu gostei bastante. Eu consegui, né, ver ele de novo. Não inteiro, né? Eu vi até a parte quase no fim, já com Ralph Fiennes, né? Já com o Dr. Kelson. Mas foi importante ter visto de novo o filme, porque eu pude pensar melhor sobre ele. E porque, assim, a primeira impressão que eu tive é que a primeira metade do filme foi legal, foi interessante, mas a segunda metade foi muito melhor, foi muito mais nova e muito mais surpreendente. E gostei muito mais da presença da Jodie Comer no filme do que com a presença do Aaron Taylor Johnson, né, do pai dele. Então, aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Então eu gostei bem mais do filme depois que eu vi de novo, né? Pelo menos até quase o fim. Porque a gente não tem uma cópia boa ainda, né? Então eu vou realmente só apreciar e ver de novo o filme daqui a um tempo, né? Quando estiver disponível. Porque já saiu do cinema, infelizmente. Senão eu teria visto de novo no cinema. E fiquei muito bravo com o fim, mas porque eu realmente não sabia que era planejado para se fazer uma trilogia, né? Eu acho meio arriscado fazer uma trilogia hoje em dia, né? Porque você não sabe se você vai ter público, se vai pagar, se vai se pagar os filmes, né? E tal. E aí eu fico muita raiva quando você termina um filme no meio, como se fosse uma série de televisão. Eu achei que terminou como se fosse uma série. E aí agora, essa aqui são cenas do próximo capítulo, temos um cliffhanger pra segunda temporada. Vai tomar no seu cu, filho da puta! Fiquei muito puto com isso, sabe? Muito puto com isso. Porque estão fazendo isso hoje em dia com as séries. Eu fui assistir, uma série meio porcaria, mas eu fui assistir Demolidor novo e termina no meio, porque querem te obrigar a pagar a porra da Disney Plus pra você ficar vendo temporada depois de temporada depois de temporada. Termina no meio, não se resolve, você cria todo um arco narrativo pra não se resolver, pra você ser obrigado a assistir a porra da próxima temporada. Vai tomar no seu cu, filha de uma puta. Sabe, não gosto disso. Mas eu entendi que é parte pra ser uma trilogia e talvez eles tenham coisas mais interessantes pra falar na próxima. E de certa forma, o filme fecha direitinho, porque eles são meio que uns Teletubbies maníacos, né? Assassinos. Mas explica o que você está falando. Como termina esse filme, por exemplo, já spoilando mesmo. Porque termina um filme com o menino, ele encontra, né? Depois que a mãe dele morre, o menino ele encontra esse grupo de jovens maníacos que salvam ele de zumbis. Mas eles parecem muito perigosos e meio psicóticos e meio loucos, sabe? Cada um tem uma roupa colorida. E o filme meio que termina por aí. O menino com eles, sabe? E aí fala, puta, o que esses caras vão fazer com esse menino? E termina assim. Mas faz um eco ao início do filme, né? Que a primeira cena do filme são um monte de crianças no início da epidemia assistindo Teletubbies. Então, tudo bem, tem um certo fechamento. Então, de forma geral, gostei muito do filme, apesar desse fim e tal, né? Depois que eu entendi que é planejado para ser só uma trilogia e tal, uma série. Beleza, eles têm coisas para falar, tem outros temas, né? Talvez. Mas, assim, de primeira impressão, é isso. Depois eu vou falar dos temas que eu gostei, né? Mais tarde. Boto fé. Inclusive, eu não falei na descrição do filme, mas o filme abre no passado, né? No mesmo momento lá do primeiro filme, com umas crianças, que você, no final do filme, entende que esse grupo que encontra o menininho, o Spike, o líder, eu assumo que é aquele guri, né? Que é o filho de um pastor anglicano, né? Que tem mulher e filho, que meio que tá vendo aquele fim do mundo como realmente agora acabou o mundo, vamos todos pro céu. Ele diz, aleluia, estamos, né? Tô indo, e aceita, né? Aquela horda de assassinos indo em cima dele, né? O pai, o pastor, uma cena bem violenta, né? O menino vendo o pai sendo morto e o pai achando ótimo, né? Vou ascender ao céu agora. Aí esse menininho louro se assume que é o do final, que é o mesmo ator do Pecadores, né? O vampiro. Esse cara, se você precisa de um cara pra ser o líder de uma gangue estranha, assim, de vilões, você chama esse bicho hoje em dia, ele é o cara pra isso.
Igão, e você, velho? O que você achou? Muito engraçado ver o Diego falando desse filme. Esse Diego é a mesma pessoa que antes da gente começar a gravação falou assim, sabe, tipo, olha, você se controla, você seu mau humor aí, viu, seu tosco? Você não vai ficar falando mal do filme, não, caralho. É a mesma pessoa, né, que vocês viram, né? O jeito que ele falou do final do filme, né? Tava falando pra eu me controlar. Pois é. Tá, ok. Gente, brincadeiras à parte, fui assistir esse filme no cinema, né? Infelizmente a gente não fomos os três assistir esse filme juntos, né, no cinema. Teria sido uma experiência interessante, né, ver esse filme com vocês. Mas eu fui ver esse filme depois, né, depois inclusive que a gente tinha decidido, né, que a gente falaria sobre esse filme. Eu tinha quase que certeza absoluta que eu iria gostar muito desse filme, porque eu gostei muito do trailer, e eu tenho gostado cada vez mais dos filmes do Alex Garland. Então, assim, fiquei muito animado em saber que o Alex Garland tinha voltado a escrever o roteiro. Então eu fui muito, muito animado para ver o filme. Assim, na expectativa que eu fosse gostar muito. E eu gostei, mas só que eu não gostei tanto quanto eu gostaria de ter gostado desse filme. Aliás, eu tenho que dizer que eu saí um pouco decepcionado. Explicando, assim, o filme, ele é basicamente, né, dividido em duas partes. Eu tenho que dar crédito pro filme contar uma coisa. Vocês sabem que eu não gosto de prólogo, que eu detesto prólogo, que eu acho isso, assim, o fim da picada você colocar prólogo no filme. Esse filme, e o Extermínio 1 também, eles têm prólogos que eu acho que são muito inteligentes, porque eles despertam justamente a curiosidade. E ele já, de uma forma muito sutil e discreta, ele vai colocando alguns dos temas que o filme ele vai desenvolver depois ao longo das quase 2 horas de duração dele. Mas, basicamente, esse filme é dividido em duas partes. A primeira parte você tem, eu chamo de a parte do pai, aí depois de uns 48 minutos, mais ou menos, você tem a parte da mãe. Não só porque a mãe tem uma presença mais proeminente nessa segunda parte, mas também porque eu acho que o filme ele é atravessado por esse arquétipo materno na segunda parte dele. E aí, nessa segunda parte do filme, como espectador, eu confesso que eu não gostei tanto assim. Eu não gostei tanto assim porque eu achei que a primeira parte, o Danny Boyle, ele tá mais experimental, ele tá trabalhando mais o estilo dele, né? Assim, eu vi de novo, né, o Danny Boyle de um cinema mais radical, meio punk, mais experimental, com câmera na mão. Ele tem um quesinho de found footage também, especialmente naquelas cenas em que os infectados aparecem à noite, né, num lance meio infravermelho. Eu achei visualmente mais interessante, claro, assim, a gente tem que falar daquela montagem que aparece logo no começo do filme, quando eles estão saindo da comunidade, eles estão saindo da ilhazinha, e você tem aquele poema sendo recitado, que é um poema do Rudyard Kipling, né, aquele Boots, cara, e ao mesmo tempo que ele fica cortando para cenas do Henrique V, do Laurence Olivier, né, com os arqueiros, eu achei aquilo fantástico, assim, eu fiquei muito animado, fiquei muito excitado vendo aquilo, eu falei, caralho, esse filme vai ser do caralho, sabe? É só continuar assim, continua nesse ritmo, mas aí tem essa quebra, e ele faz, eu acho que propositalmente, uma subversão das nossas expectativas. Normalmente eu gosto quando os filmes eles subvertem as minhas expectativas, mas aí, nessa segunda parte do filme eu achei que o pacing ficou um pouco prejudicado, a primeira parte é um pouco mais lenta, a segunda tem muita coisa acontecendo em um espaço de tempo muito curto, o menino ele mal sai da ilha, e depois ele já tá no meio da ilha, e depois ele já tá encontrando gente. Tem, pelo menos assim, que eu contei, uns 4 Deus Ex Machina que acontecem só nessa segunda parte. Pra quem não sabe, Deus Ex Machina é quando você tem uma intervenção divina pra salvar o personagem, pra livrar a cara do personagem em algum momento. E é isso, sabe? Tem pelo menos 4 vezes isso acontecendo. O que, no meu caso, diminuiu um pouquinho o meu engajamento, né, com o filme. Assim, eu vi que realmente esse menino ele era muito panguão, e ele tá perdido nessa terra de zumbis, mas aí, que sorte, tem sempre alguém que aparece pra salvar ele. Sempre tem um personagem novo que é apresentado pra salvar ele. Então, assim, é muito bom. O que meio que vai contra a primeira parte do filme, porque a primeira parte do filme é basicamente sobre como sobreviver numa terra pós-apocalíptica devastada, infestada de infectados. E aí você tem a segunda parte do filme em que aparentemente isso é meio fácil, é só você dar sorte de trombar com uma galera que vai salvar o seu pescoço. Tá. E também, nessa segunda parte, o Danny Boyle, ele deixa de ser um pouquinho experimental para adotar uma estética mais hollywoodiana, sabe, mais melodramática, sabe, mais sentimentaloide, que eu não gostei. Eu não gostei, por exemplo, do tratamento que ele deu para uma cena que eu acho que é uma cena importantíssima pro filme, que é a cena em que o menino, ele coloca a caveira da mãe dele, assim, o crânio da mãe dele, né, no alto daquela pirâmide de crânios. É uma cena muito importante, né? Depois eu acho que a gente vai falar mais sobre ela, porque aquele é um momento em que o menino ele finalmente aceita a morte da mãe dele. Eu acho que, por extensão, ele acaba aceitando a própria ideia da própria mortalidade dele. É um momento que é para ser um momento
chave para esse filme. Eu acho que é um momento que encerra um dos grandes temas desse filme. Mas aí a forma como o Danny Boyle filma isso, com um drone filmando a perspectiva aérea do menino subindo a pirâmide, e aí tem trilha sonora espetacular orquestral de Sigur Rós, ou não sei que porra é aquela que tá tocando no fundo, meio que anunciando pra plateia, olha, essa é uma cena bonita, essa é uma cena feita pra você chorar. Aí quando ele finalmente coloca o crânio no alto da pirâmide, aí o sol começa a nascer. Ai meu Deus, gente, eu achei isso de uma breguice, de um mau gosto, assim, terrível. Poderia ser uma cena bem mais bem realizada se ele quisesse chamar menos atenção para todos esses artifícios estilísticos, épicos, megalomaníacos, melodramáticos que ele coloca. Teria sido muito mais interessante se ele tivesse toned down um pouquinho. Então, assim, eu tenho essas ressalvas com o filme. Assim, eu gostei, mas a segunda parte deixou muito a desejar. E eu concordo com o Diego, sabe? Eu acho que eu não fiquei puto como ele. Aliás, eu acho que dificilmente qualquer pessoa teria ficado tão puta quanto o Diego. O Diego é a pessoa mais puta de raiva que eu já vi em se tratando de um final de filme. Mas eu também não gostei muito, assim, sabe, desse cliffhanger. Eu achei que termina como se fosse uma espécie de série de televisão. Vão ter outros filmes? Tá ok. Ainda assim, eu acho que ele poderia concluir melhor. Mas ainda assim, tenho que dizer que é um filme que é interessante, acho que vale a pena ser visto. Se você gosta dos filmes do Danny Boyle, sei, Danny Boyle ele anda meio em baixa pra mim. Mas ainda assim, eu recomendaria as pessoas assistirem esse filme e eu acho que a gente vai ter uma boa conversa sobre ele. Só pra mencionar a música, né? Eu também gostei muito da trilha toda. Aí eu fui ver e é tudo feito por uma única banda, o Young Fathers, uma banda escocesa. Eles fizeram a trilha inteira do filme, achei muito legal. Que um dos pontos fortes do Boyle, pra mim, em geral, sempre é a música, né? Ele sempre escolhe muito bem a música. Ele tem um elemento meio tarantinesco, né? Quando a trilha é de músicas pré-existentes, né? Ele tem muito bom gosto, né? Transporting e outros. Mas nesse caso, não. Eles fizeram a trilha pro filme, Young Fathers. Achei muito legal. Inclusive, eu tava ouvindo esses dias. Não é Sigur Rós, mas parece, né? Inclusive, eles remixaram aquele poema do Kipling. Tem uma versão, deve ter a gravação original lá de 1920, sei lá. Mas eles pegaram e fizeram uma remixagem que é a que toca no filme, né? Do cara lendo o poema das botas e tal, com um som meio atonal, assim. Eu achei a trilha bem legal. Vale a pena se você quiser procurar. Trilha do Young Fathers, o nome da banda. Young Fathers é um grupo de hip hop progressivo, né, escocês, inclusive. Eu escutei a trilha sonora fora do filme. Eu tenho que dizer que a trilha sonora, independente do filme, ela funciona muito bem. Eu gostei muito das músicas, mas a forma como a trilha sonora foi colocada em certos momentos do filme me desagradou um pouquinho. No começo do filme também, quando eles estão se preparando para ir para Mainland, e nessa sequência, sabe, dele colocando o crânio da mãe dele na pirâmide, eu não gostei. Eu achei que foi redundante a trilha sonora. Mas assim, ainda assim, Young Fathers eu acho que vale a pena ser escutado. É um grupo musical muito interessante. Mas então, Diegão, você queria rebater ou comentar ou adicionar alguma coisa o que o Igor falou? Sim, acho que o Igor ele viu o filme basicamente da mesma forma que eu vi também, né? Eu achei que o filme é bem dividido em duas partes. Talvez tenha antes do epílogo, né, com a gangue, né, meio laranja mecânica lá, eu acho que também tem uma questão, uma ligação muito forte com o personagem do Dr. Kelson, do Ralph Fiennes. Mas eu acho que basicamente a primeira metade do filme são as experiências do menino com o pai e a segunda parte são as experiências que ele vive, né, tudo que ele vive do lado da mãe. E realmente, praticamente são dois filmes diferentes, um pouquinho diferentes, assim, sabe? Porque de fato ele é mais experimental na primeira parte, é mais ágil. E na segunda parte é um pouquinho mais sentimental, um pouquinho mais feminina, talvez. O filme fica mais emotivo, de fato. Eu gostei, eu achei muito interessante isso, eu gostei disso, porque eu interpreto o filme, né? Não sei o que vocês acham disso. Eu vejo o filme como o tema principal para mim é a humanização / desumanização perante uma guerra, perante uma situação de guerra, uma situação crítica, uma situação de sobrevivência. Porque a primeira parte do filme é como se fosse uma educação pro filho aprender a ser homem numa situação de guerra. Eu acho que e por isso que foi tão bem colocado o poema do Rudyard Kipling, porque esse poema ele traduz muito bem como é você estar refém, como é você ser prisioneiro, né, numa situação de guerra. E eles são prisioneiros, né, daquela ilha, eles estão presos naquela ilha ali. Eles não têm liberdade nenhuma. A Inglaterra está inteiramente rodeada e ninguém pode sair, ninguém pode entrar, como o Felipe falou, estão em quarentena. Então, a visão do pai, a visão masculina, né, é uma visão assim, o meu filho precisa passar por um processo de desumanização para ele se tornar um homem capaz de sobreviver num ambiente desses.
é um processo de tornar-se homem, né? Tornar-se viril. Você precisa, para mim a mensagem foi essa, né? Você precisa abrir mão e você precisa cortar partes da sua alma um pouco, né? Você precisa, assim, você precisa ser um pouco frio, você precisa aprender, se acostumar com a violência e com o assassinato e com sangue, sabe? Você precisa disso para sobreviver. O pai dele é um cara muito bom, ele ama o filho loucamente, né? É um ótimo pai, mas a mentalidade eu preciso ensinar o meu filho a viver nesse ambiente, e a maneira de viver nesse ambiente, a maneira masculina, entre aspas, de viver nesse ambiente você precisa de se desumanizar parte da sua alma, de si mesmo. Você precisa aprender a matar sem remorso. Você tem que aprender a não ter empatia com os infectados. Não pode ter empatia. Basicamente isso que ele ensina pro filho. Não tem empatia com esses infectados. Eles não têm alma. A doença acaba com a parte mental dessas criaturas, ele fala no filme. Então eles não têm alma, então eles têm que morrer. E você tem que matar eles sempre, sem dúvida e sem hesitação, para você poder sobreviver. Não tem problema nenhum com isso. E a segunda parte do filme é exatamente a desaprendizagem disso. É quando ele aprende uma nova forma de ser guerreiro, que é a forma meio que da mãe. Ele volta a se humanizar. Se o pai dele ensina a ele como matar zumbis, a mãe dele ensina a ele a salvar uma criança, a dar uma chance para aquele bebê. Então, eu achei isso bonito, eu achei legal isso, eu gostei. Depois que ele vê a cena que o pai tá traindo a mãe, que ele se sente assim, de uma maneira muito adolescente, né? Traído pelo pai também, né, que ele compra a mágoa da mãe, isso é a gota d'água para ele decidir salvá-la. Então essa segunda metade do filme, ele também mata zumbis, ele defende a mãe, ele é um guerreiro, continua sendo guerreiro, mas ele tem uma causa agora, ele quer curar a mãe dele, e é uma causa humana. Não é só sobrevivência. Ele não está aprendendo a ser um homem que sabe matar. Ele é um guerreiro que tem uma causa, que tem uma causa maior, superior. Eu preciso achar um médico para salvar minha mãe. Eu achei isso muito interessante, o contraste entre as duas partes. Concordo com isso tudo que o Diego falou. Eu não sei quanto a um ponto da fala dele, em que ele falou que na segunda parte do filme ele passa a ter uma causa, né? Eu acho que ele tem uma causa também na primeira parte do filme. Só que a causa muda, né? Na primeira parte do filme, o motivo que leva ele a matar os zumbis é a proteção, supostamente a proteção da comunidade. E aí você tem um comentário político, né? Assim, algo que pode ser lido como um comentário político colocado de uma maneira muito sutil, porque essa comunidade insular, né, que aparece no começo do filme, ela está se protegendo contra esses ataques estrangeiros, está se protegendo dessas invasões bárbaras, né, de infectados. Então será que a gente não poderia ver isso também como uma espécie de comentário à resposta que o Reino Unido encontrou mediante a crise mundial, com o Brexit, de se isolar do resto do mundo, né, de se isolar especificamente da Europa? Diante de uma crise, o que você faz? Você se une aos seus aliados? Não. Você se isola e você cria um sentimento de comunidade nacional, patriótica, porque nisso estaria supostamente a chave da sua sobrevivência. Eu vejo nisso, pelo menos assim, uma forma bem sutil e ácida, né, de você fazer um comentário sobre esses movimentos nacionalistas, né, que têm se tornado cada vez mais presentes na política nacional e internacional nos últimos tempos. Porque o filme ele parece que ele questiona: será que isso realmente é uma solução? Será que se isolar, ainda mais se isolar não apenas geograficamente, mas inclusive espiritualmente, simbolicamente, né, por trás de uma série de símbolos nacionais e identitários e comunitários, será que isso é a solução para a crise? Será que realmente é isso que a gente tem que fazer se a gente quiser sobreviver no mundo de hoje? Ou no mundo pós-apocalíptico com zumbis infectados? Então, assim, eu dou crédito ao engajamento do Alex Garland nesse tipo de questão. Para quem assistiu os outros filmes que foram escritos ou dirigidos pelo Alex Garland, eu acho que esse é um dos temas, né, que ele coloca, assim, esse tema da comunidade que se arma, sabe, contra o mundo, né, e todos os problemas que isso pode gerar. Essa comunidade da ilha é uma comunidade tradicional, em que as pessoas têm papéis muito tradicionais. Você tem os homens que são criados para ser guerreiros, né? E essa primeira parte do filme é um grande ritual de iniciação do menino. Você tem as mulheres que mantêm o fogo do lar aceso, né? De uma forma literal ou metafórica, né? Você tem essa separação, né, dos papéis. Você tem uma série de mitos e histórias, né, que são criadas em torno das ações dos personagens, né? Vide aquelas mentiras que o pai conta quando eles voltam das aventuras deles da ilha. É uma forma de você criar
criar, né, uma mitologia nacional, uma mitologia comunitária, né? Você criar heróis. Cara, essa parte é muito interessante. Isso me lembra os filmes antigos do Danny Boyle. Isso me lembra o tipo de comentário sociopolítico que o Danny Boyle costumava fazer nos filmes anteriores dele, né? Mas que eu acho que foram se perdendo. Se perdeu totalmente, sabe? Em filmes como Yesterday ou coisas parecidas. Mas assim, enfim. Realmente, mesmo criticando ou não, acho que você tem que reconhecer que, pra mim, pelo menos, é o melhor filme do Danny Boyle desde Sunrise, né? Mentira, Sunshine, que a gente viu. A gente fez episódio aqui também, né? Aquele que eles têm que ir lá até o sol pra resgatar com o Cillian Murphy, que a gente fez um episódio, inclusive. De lá pra cá, os filmes deles são muito fracos. E esse aqui eu gostei muito. Não, Steve Jobs foi legal. Esse eu nem assisti, foi mal. Não vi. Mas Yesterday não é bom. 127 horas, mais ou menos. Trainspotting 2 eu achei horroroso. Eu achei que ele tinha potencial para ser um filme muito bom, assim, sabe? Trainspotting 2 foi uma grandíssima decepção para mim. Acho que o que prejudica o Trainspotting 2 é a mesma coisa que prejudica esse Extermínio 3, sabe? Danny Boyle, não sei, ele tá contando a história de uma forma meio punk, radical, e de repente, não sei, sabe? Ele cai no melodrama. Ele vai, sabe, focar em... Não apenas focar, mas assim, ele vai mostrar aspectos do relacionamento pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, de uma forma meio novelesca, assim, sabe, usando uma estética usada, artificial de Hollywood, que, sabe, pra quê? Isso no meio do filme dele. Mas enfim, sabe, isso é um gosto pessoal que eu tenho. Eu realmente, assim, sabe, achei que foi uma quebra de tom que acontece no Trainspotting 2, que acontece nesse filme, apesar de eu ter entendido por que ele fez isso. Eu diria que, o que vocês acham mais do que o filme ter duas metades, que eu acho que não é exatamente isso, tem focos, né? Tem o foco da influência do pai, tem o foco da influência da mãe, mas eu acho que o Dr. Kelson é um terceiro foco da história, né? Que ele tem essa perspectiva metafísica, né? O que vocês acham dele? Eu achei ele, além da atuação dele, da presença ser ótima, né? Tematicamente, né? Ele traz um elemento novo, né? Antes de falar do doutor, né? Por exemplo, eu acho que sobre essa questão deles terem se ilhado como uma forma de sobrevivência, né? Esse isolacionismo como uma forma de sobrevivência, tanto deles fisicamente quanto culturalmente também, né? Uma proteção absoluta, né? E de que somos nós contra todos. Esse pensamento que realmente tem tudo a ver com Brexit, né? Tem tudo a ver com hoje em dia. Eu acho que o Danny Boyle, quando tem a perspectiva feminina no filme, né? Quando ele tá com a mãe, essa segunda parte, entre aspas, o Danny Boyle mostra o contrário disso, né? De uma forma muito visual. E eu acho que ele não foi didático. Porque a gente tá reclamando aqui de didaticismo nos filmes, né? A gente falou da substância, que foi meio didático, às vezes me incomodou também. A gente falou que Os Pecadores também foi meio didático. E eu acho que esse filme não. Então eu acho que, por exemplo, por mais talvez seja cafona, talvez alguém veja como brega, eu gostei muito da cena do bebê, do nascimento, porque não só contrasta, né, com a visão masculina de que ele tem que matar sem piedade, né, e sem culpa. Ela salva o bebê, ela dá uma chance para aquela vida, né? Enquanto isso, o Eric, né, aquele soldado sueco lá, tá querendo matar todo mundo ali e não larga essa criança, deixa essa criança aí no chão, tá, sabe? E ela quer pegar a criança, quer salvar a criança, quer revalorizar a vida ali, em vez da morte. Ela dá as mãos para zumbi. Na hora que ela tá dando a luz. Ela faz uma conexão visual ali com o que tá fora. Ela se conecta com o que está fora, com o imigrante, né, com o que está fora daquela ilha. Ela quer se conectar com ela. Então eu achei isso bonito. Não achei didático, achei realmente poético, legal isso. É porque eles não têm linguagem, né? Os infectados não têm linguagem, não têm comunicação, né? Mas é nesse momento do parto, né? Ela consegue só fazer o contato com a mulher e ajudar ela no parto, né? Realmente, com essa Bárbara, né? Mas eu queria só terminar minha fala com o que você perguntou do Dr. Kelson, né? Que essa última parte, né? Essa parte que depois que ele e a mãe encontram com o Dr. Kelson, né? Isso consolida essa formação do menino no sentido de revalorizar a vida e não só a morte. De uma maneira meio, assim, quase paradoxal, né? De que quando você se despede, quando você tem respeito pelos mortos, ele se despede deles e constrói monumentos aos mortos e constrói uma catedral para os mortos, é uma maneira também de você proteger a sua humanidade, né? É uma maneira de você também não se tornar um psicopata, de você não se tornar frio e foda-se, vocês estão morrendo, são monstros sem alma. Se você tem esse respeito, né, por quem morreu, que um dia já foram humanos, é uma maneira dele se manter. E todo mundo tinha medo desse doutor, achei legal isso, todo mundo tinha esse medo desse doutor, porque todo mundo achava que ele era o louco, que ele era o psicopata, que ele era o cruel. Eu achava que eu tava numa expectativa de que o Ralph Fiennes ia ser um personagem mau pra caralho, e cruel, e psicótico, e filha da puta, e torturador, e não!
Ele é meio louco, mas ele é excêntrico, mas ele é assim que ele conseguiu se continuar humano naquela solidão louca, né? Então também achei muito fera isso do filme, muito imprevisível, bonito assim, né? Você não espera ver isso num filme de zumbi, né? Então, essa subversão de expectativas eu achei bacana, sabe? Porque também eu esperava que o personagem do Ralph Fiennes fosse uma espécie de Coronel Kurtz do Apocalipse Now, né? Que ele estivesse lá envolto de ossos, né? E ele ficasse lá passando a mão na carequinha dele, falando horror, alguma coisa assim. E quando você vê que, na verdade, o Dr. Kelso é um personagem mais humano, né? Assim, ele dentro daquela loucura dele de viver lá no meio dos infectados, né? Erigindo um monumento a todos os mortos, assim, um monumento religioso em homenagem a todas as pessoas que perderam a vida nessa guerra, porque é uma guerra, né, o que está acontecendo, é uma situação de guerra. Você vê que, na verdade, ele é o elemento humanista, né, da história, né? Então, eu achei isso muito interessante, assim. Agora eu só queria fazer uma réplica, realmente, de uma coisa que o Diego falou, assim, sabe, que a gente tem falado sobre didatismo e tudo mais. Em nenhum momento eu falei que esse filme era didático. Não falei nada disso. Eu não falei que eu não gostei desse filme porque ele é didático, eu falei que ele se utiliza de elementos muito artificiais para expressar um sentimentalismo exacerbado em certas cenas. Posso dar um exemplo? Aquela cena, que é uma cena muito boa, que ela começa como uma cena muito boa, da Jodie Comer andando naquele campo de flores juntamente com o Spike. E aí você vê que ela fica meio atordoada, ela começa a lembrar que ela já esteve naquele lugar antes, né? Ela vê uma escultura, que é uma escultura que existe realmente, né? Escultura de um anjo, né? Assim, que lembra um anjo. E aí ela tem um momento de confusão em que ela acha que ela está em companhia do pai dela, e ela trata o filho dela como sendo pai, e ela começa a lembrar daquele momento. É uma cena boa, mas o que o Danny Boyle faz? A Jodie Comer tá lá, e ela tá lá fazendo o discurso dela. Aí, de repente, aparece uma perspectiva aérea do campo. Aí ela aparece o pai sendo personificado atrás dela. Sabe? Aí tem uma edição, corta a fala dela. Aí mostra depois ela em close. Sabe? Aí aparece umas mãos segurando o ombro dela. Aí tem uma luz se intrometendo na câmera. Aí tem a música. Eu sinceramente acho, esse é um gosto muito pessoal meu, eu acho que o fio condutor da emoção nos filmes é realmente o ator. Quando o diretor ele começa a se intrometer, colocando esses elementos, muita edição, muita trilha sonora, sabe? Elementos que chamam a atenção, que tiram a atenção do espectador para aquele que é o fio condutor da emoção, eu não sei, ao invés de intensificar a emoção, ele acaba perdendo um pouquinho. Por isso também que eu não consegui ficar muito emocionado com aquela cena do menino colocando a caveira em cima da pirâmide. Justamente porque o fato dele fazer isso é lindo. Quando o Ralph Fiennes fala pra ele, coloque ela num lugar especial, e você percebe que o menino ele vai escalar aquela pirâmide para colocar a caveirinha dela lá no alto, lágrimas. Mas aí, de novo, perspectiva aérea, drone, música muito melancólica, estourando, tem uns efeitos visuais, sabe, de umas luzezinhas dando volta lá no templo, aí corta pra flashback dos momentos do menino com a mãe, e aí ele chega lá no alto, aí tem o nascer do sol, cinematografia linda. Pra mim, sabe o que é? Isso é como se fosse naqueles programas de auditório, sabe, que tem aqueles assistentes de produção que eles ficam erguendo aquelas plaquinhas assim, aplauso pra plateia saber que ela tem que aplaudir. É como se o diretor estivesse erguendo uma plaquinha assim, sabe, tipo, ó, lágrimas. Tipo, olha a música, olha a cinematografia maravilhosa, olha a edição, olha o flashback. Esse é o momento pra você, plateia, chorar. Tô dizendo pra você chorar. Não precisa fazer isso comigo. A cena já é tocante. O fato do menino tá fazendo aquela ação já é tocante. Deixa os atores fazerem o trabalho deles. Eu achei muito artificial no final das contas. Muito melodrama. É isso que eu não gostei. Mas assim, eu acho o Danny Boyle um diretor muito melhor que o Ryan Coogler. Eu achei o Extermínio 3. Eu achei o Extermínio 3 um filme superior ao Sinners. Eu gostei mais. Assim, eu acho que ele não é didático. Ele não é alegórico. Ele é bem metafórico até. Antes do Diego falar, eu curto o Boyle, mas eu acho que ele é bem maximalista. Ele sempre brinca muito com edição, com música, com movimento de câmera. Ele não é um diretor minimalista, assim, pra fazer um filme de atores, assim. Trainspotting, você lembra daquelas sacadas de corte, de edição, por mais que a atuação é boa, a câmera tá sempre se mexendo e o cara cai no tapete, sobe o bebê, caminha no teto, aí acolhe, vai, volta, sobe, desce, ele nunca para quieto, né? Acho que eu diria isso dele, ele nunca para quieto, ele tá sempre fazendo alguma coisa, em todos os filmes dele, né? Inclusive nesse, né? Eu concordo, mas a emoção no Trainspotting, ela não é mostrada de forma artificial e melodramática, tanto é que veja a cena em que o Tommy morre. Como é que ele coloca isso? Concordo com tudo isso que você está falando. Assim, eu acho que isso é uma das boas características do Danny Boyle. Esse maximalismo estético dele, estilístico dele. Mas, olha só, compara só. O Trainspotting, pra mim, é um filme 5 estrelas e meia. Eu acho perfeito, sabe? Não tem nenhuma cena ruim naquele filme. Compara a cena em que o Tommy morre.
Como é que ele trata isso? São os meninos lá no bar e é o personagem do Ewan Bremmer cantando a música Tommy Boy, logo depois do enterro dele. É esse tratamento da emoção que eu tô falando, que eu acho que o Danny Boyle, ele mudou ao longo da carreira dele. Mesmo dentro de um filme estilisticamente muito elevada à nona potência, muito cheio de truques, muito artificial em certas horas, a forma como a emoção é expressa é totalmente diferente. Esse filme parece que, não sei, é uma coisa um pouco... Eu acho que é muito mais hollywoodiano, na verdade, muito mais americano e menos Danny Boyle. Esse tratamento com grande música, violinos e drones e edição e flashback sentimental, sabe? Eu acho que é muito mais para americano ver do que exatamente o Danny Boyle da primeira fase da carreira dele. Talvez ele tá ficando velho mesmo, tá ficando mais velho, tá ficando mais sentimental mesmo, talvez. Não, acho que o Igor tem uma base, a argumentação dele é bem válida, tem base no filme e tudo, né? Mas eu acho que fico pensando assim, que eu não senti isso tudo. Quando o filme é muito armado pra eu chorar, eu acabo chorando. Dá pra ver, assim, mas tem que ser bem feito, né? Não quando é muito ruim, quando é muito primário, assim, né? Mas quando é muito bem feito, tipo quando o Spielberg faz, né? Por exemplo, o Spielberg é um bom exemplo, né? Ele faz uns filmes, assim, com umas cenas, assim, que é pra gente se emocionar e chorar, e eu sempre caio nessa, eu sempre choro também. Mas nesse filme, não. Nesse filme eu achei realmente bonito o que ele fez. Mesmo, eu acho que o Igor tem tudo que ele falou, eu reconheço no filme e vejo que, de fato, ele tá mais sentimental agora, ele tá usando estratégias mais hollywoodianas, né? Talvez, para expressar emoções, né? Mas eu acho que isso não me tirou do filme como tirou o Igor do filme, assim. Eu me envolvi, continuei envolvido e eu não fiquei chorando de emoção, achando aquele lindo, sabe? Eu não me senti manipulado. Mas o que o Igor falou tem base, sim, de fato. Se eu puder fazer uma pergunta, assim, né? Se, por exemplo, você tá fazendo um filme de comédia e tal, e você tem um momento que você quer que o espectador ria, né? Você bota uma piada, faz o cara lá, você tá armando porque você espera realmente uma reação específica do espectador. Se você tá fazendo um filme onde você quer que o espectador chore ou fique emocionado, eu não sei se aí é errado e é um defeito, né? Talvez tenham realmente ferramentas pra você assustar, ferramentas pra você fazer rir e pra chorar também, né? Você tá manipulando mesmo, né? O grau é sutileza, o grau é sua qualidade, e eu acho que o Danny Boyle tem qualidade. Ele não é sutil agora e nunca foi, mas eu acho que ele tem qualidade, e porque realmente ele tá dizendo agora é o momento do sentimento, não é que é um mau filme e você tá sendo agredido como espectador, fazendo algo que você não quer. Eu acho que, assim como alguém quando conta uma piada, ele conta com que você vai rir, né? Talvez se você tá mostrando uma cena emocional, ele tá contando com que você se emocione. Eu não sei se é errado, mas está lá sim, né? Então o Igor tem razão em detectar, mas eu não sei se é um defeito, né? Acho que a reclamação do Igor é com relação aos artifícios que ele usa, que são artifícios que já foram usados muitas vezes, talvez. Talvez é isso. Exato. Né? É meio batido, né? A música e o pôr do sol e tal, né? São assinaturas, né? Desse momento melancólico e sentimental, né? Mas eu achei que o contraste disso com aquela catedral de caveiras e com todo aquele tema de respeito aos mortos e de homenagem, sabe? Com uma forma de se manter a sua humanidade. Eu achei isso tão novo e inesperado no filme de zumbi que eu acho que balanceia, equilibra um pouco. Porque tu tá falando de cafonice, breguice, e isso aqui é o filho escalando uma torre de caveiras pra botar a caveira da mãe que acabou de morrer. Então realmente não é simplesmente uma preguice, assim, né? Tem um sentimentalismo lá, mas é bem pesado o cenário, né? O setting onde tá acontecendo a ação, né? Eu acho que também acredito que pra mim isso equilibra sim. É uma realização hiper macabra do valor da vida, né? Não é, a vida é linda, kumbaya, abracinho e tal. Não, não. Essa aqui é a caveira da sua mãe que morreu faz 5 minutos. Coloque ela lá no lugar especial. Então, pra mim, isso vale, né? O fato que ele vai botar uma música mais alta e mexer a câmera ao redor do menino e tal. São decisões estéticas que, pra mim, eu não teria feito igual, mas eu entendi, não estragou. Porra, como é ruim essa parte comparada com o começo, pra mim não tem. Eu senti que a situação é tão específica lá e o que tá sendo dito é tão interessante, né? Pra mim, vale, né? A maneira como ele contou. Não sei. Mas uma coisa que eu concordo com o Igor é que os diretores eles têm que dar mais espaço e deixarem o ator aparecer mais. A emoção ela vem da atuação. O Igor tem toda a razão. Eu sou totalmente pró atuação. Se deixasse o Ralph Fiennes sem música, sem porra nenhuma pra ele atuar e fazer lá, ele ia arrasar. Sozinho, porque ele é um foda, né? O Ralph Fiennes, ele tem a melhor fala, assim, agora falando de emoção, assim, eu sei que eu tenho essa reputação de ter o coração de pedra, mas pelo contrário, eu choro muito com filmes, eu me emociono, eu acho que o cinema, ele é primordialmente uma máquina de emoções. Eu não assisto filme pra ficar filosofando, pra ficar
escrevendo um ensaio acadêmico a respeito, não. Assim, eu acho que eu assisto filmes para me emocionar. Mas é isso que o Diegão falou, assim. Eu acho que, como eu já sou um público mais veterano de filmes, né? Eu já assisti muitos filmes. Esse tipo de artifício, para mim, já é muito usado. Para mim, já é velho. Você fazer uma cena bonita, aí você quer que a cena seja bonita, aí você coloca uma música bonita. Eu acho que, no meu caso, é forte dizer isso. Eu me sinto manipulado. Assim, sabe? Mas eu simplesmente acho desnecessário isso. Se você deixasse só o ator fazendo o discurso dele, pra mim, o grande paradigma da emoção dos filmes, uma forma de você demonstrar emoção no filme, ainda é, até hoje, o final de Blade Runner. O discurso do Roy. Pra mim, aquilo é uma das cenas mais emotivas da história do cinema. E o que é aquilo? É um close num ator falando as falas dele. Tem uma trilha sonora, mas ela é extremamente sutil, você quase não nota ela. E aí, no momento que ele encerra a fala, aí tem aquela pombinha, um momento meio surrealista. E acabou. E aquilo é extremamente emotivo. Pra mim, a melhor fala do filme é aquela, justamente. Sabe que Ray Fiennes, Memento Mori, lembre-se que você tem que morrer. Aí depois, essa fala dele, sabe? E o close no rosto dele me pegou. Mais do que a música do Young Fathers, mais do que a cinematografia linda. Só o Ray Fiennes falando, Memento Mori, lembre-se que você tem que morrer. Agora, Memento Amores, lembre-se que você tem que amar. Cara, eu fico um brotueja só de lembrar dessa cena. E é só o Ray Fiennes falando. A emoção tá toda lá, sabe? Pra mim, essa é uma ótima cena. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio do Extermínio 3, 28 anos depois. Espero que vocês tenham gostado do episódio, mesmo se vocês não adoraram o filme. A conversa, assim, espero que vocês tenham curtido. E, na verdade, eu espero que vocês tenham curtido do filme também, né? Só que antes de falar do que vem pela frente, do próximo filme, vamos falar das nossas dicas da semana. Deixa eu começar, aproveitar que eu já tô falando. Pra mim, a Jodie Comer é uma atriz muito nova, né? Eu não conheço muito a carreira dela. E como eu mencionei, ela me marcou muito nesse filme. Pra mim, é o ponto alto, assim. Um filme que tem o menino ator muito bom, tem o Aaron Taylor-Johnson muito bom, tem o Ray Fiennes, que rouba o filme. Eu achei ela muito boa, né? Então, eu queria recomendar um filme com ela. Dos poucos que eu vi dela, que tem vários que eu não vi ainda, que eu quero assistir, inclusive aquele último duelo do Ridley Scott, que ela é o centro do filme. Um que eu vi e que eu gostei muito é o filme daquele diretor Jeff Nichols, chamado The Bike Riders, que é como é que é a gangue dos vândalos? O Clube dos Vândalos, que é sobre um trabalho real de um pesquisador que fez entrevistando pessoas que fundavam aquelas gangues de motocicleta nos Estados Unidos, sabe? Tipo, naquela época dos Hells Angels. É um filme muito bom. Eu achei muito bem atuado todo mundo. E ela faz a mulher de um deles. Ela é a esposa. E ela é inglesa, mas ela faz um sotaque assim meio Chicago. Muito bom. E eu achei ela ótima nesse filme. Então, se você, assim como eu, curtiu a atuação dela nesse filme de hoje, fica a dica, né? O Clube dos Vândalos, filmaço de 2023. Essa é a minha dica. Não tem nada a ver com o Extermínio 3 enquanto ao assunto, mas tem a Jodie Comer, que eu acho que é uma atriz que eu quero ver muito ela daqui pra frente, ver o que ela tem pra mostrar. Igão, e você? Qual é a sua dica da semana? Minha dica é um filme que eu gosto muito e eu achei que o 28 anos depois ia ser um pouco mais parecido, mas não é, infelizmente. Não sei, mas independentemente disso, eu recomendo que vocês assistam A Estrada, The Road. É um filme de 2009, direção do australiano John Hillcoat, e é uma espécie de ficção científica pós-apocalíptico, com Viggo Mortensen no papel principal, baseado no romance do Cormac McCarthy, e é basicamente um pai tentando levar o filho dele através de uma paisagem totalmente devastada, sabe, a gente não sabe direito. O mundo acabou, e é até bom que o filme ele não dá muita explicação, né? Você sabe que a humanidade já era. O filme, ele é um pouco sobre isso, né? Assim, sabe? No meio de um contexto absolutamente absurdo e nihilista, em que tudo é descartável e nada mais vale a pena, o que ainda vale a pena salvar? Eu acho um filme lindo. Assim, ele é fortíssimo, sabe? Ele tem umas cenas muito fortes e ele é meio pesado, né? Os filmes que eu indico, né? Mas ainda assim eu acho que vale muito a pena. É quase um clichê eu falar isso. É um filme forte, é muito violento, é muito pesado. Eu acho ele lindo. Então assim, minha recomendação é essa. Pra quem ainda não assistiu, assista The Road, né? E fantástica interpretação do Viggo Mortensen nesse filme. Muito bom. Essa trilha acho que é do Nick Cave com o Warren Ellis, né? Que eu adoro eles do Bad Seeds, né? Eles fazem trilhas sonoras hoje em dia. Inclusive fizeram aquele do Jesse James, que também é de um diretor australiano, né? Essa é a música muito boa. Um filme realmente bem mais nihilista e triste do que esse, né? Mas é um filmão mesmo. E você, Diegão, qual é a sua dica da semana?
Pois é, minha dica da semana é baseada num tema que eu tenho refletido essa semana, sabe, que apareceu na minha cabeça, eu tenho pensado sobre ele. Como os grandes, não todos, né, mas grandes diretores fazem seus melhores filmes no início da carreira, né? Eu fiquei pensando assim, como Coppola fez O Poderoso Chefão, A Conversação, Apocalipse Now, tudo num espaço pouco, de 4, 6 anos, assim, né, nos anos 70. O Spielberg fez Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, E.T., vários outros diretores, né, fizeram excelentes filmes. Ridley Scott, né, Duelistas, Alien 1 e Blade Runner. Puta que pariu, nunca conseguiu superar esses 3, né, depois. Então fiquei pensando nisso e acho que o Danny Boyle, ele fez, né, filmes maravilhosos no início da carreira também. Transporting, o Igor falou, é um filme de 5 estrelas e meia, perfeito, maravilhoso, fantástico. Mas eu acho que o primeiro filme dele também merece uma checada. Excelente filme independente, baixo orçamento. Primeiro filme que eu acho também que o Ian McGregor aparece, né? Cova Rasa, Shallow Grave. Não é um filmaço, né? Um filme grande, excelente, mas é um ótimo filme e acho que não tá datado, mas é um bom retrato daquela época, os anos 90, assim, início dos anos 90. Recomendo bastante. Cova Rasa. Muito bom, esse filme é legal mesmo. E tem aquele ator, esqueci o nome dele agora, que sai no Extermínio 1, né? Que faz o general lá, que fez o Dr. Who também. Christopher Eccleston. Esse, tava tentando lembrar. Muito bom. Mas então, pessoal, esses foram os filmes recomendados da semana, né? A gente ainda não vai entrar na temporada nova, que a gente tem um outro lançamento, que esse foi recomendação do Igor, né? Inclusive eu não assisti ainda, que é um filme dos diretores Philippou, que são, falando em Austrália, né? Aqueles 2 irmãos australianos gêmeos. Então, eles dirigiram um filme que a gente já falou, né? O Talk to Me, né? Faz uns 2 anos atrás, 2023. Terrorzão, assim, primeiro filme que chamou muita atenção. Tem um filme novo deles que está chegando no cinema, agora a gente vai assistir. Faça Ela Voltar, Bring Her Back. Filme que eu não sei nada, não assisti. Só sei que é pesadão, terrorzão. E muito bem atuado, pelo que eu ouvi falar. Meio medonho, assim, filme meio perturbador. Vamos ver. Eu não assisti ainda. Eu vou ver com vocês, espectadores. Então é isso, galera. Bora dar tchau pros ouvintes, então. Igor de Campos. Senhores, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre esses filmes. Eu espero que as pessoas que tenham escutado a gente, que tenham tido a paciência de nos escutar, também tenham gostado e que continuem seguindo a gente no Instagram, no Spotify, mandando suas críticas, suas reclamações, seus elogios, suas sugestões para filmes também. Eu tenho que garantir que a gente lê todos esses comentários com a mesma satisfação e algumas risadas também. Então, gente, muito obrigado pela audiência, um grande beijo e até o próximo filme. Empolgadíssimo para falar com vocês a respeito de Bring Her Back, que eu achei, pelo menos até agora, dos filmes que eu assisti, o melhor filme de horror desse ano, de 2025. Né? Vamos ver se ele continua assim. Eita, muito bom. Grande Diego Nunes. Eu adorei o episódio, achei que a gente falou bem, adorei, essa conversa foi muito boa, acrescentou muito para mim na minha experiência de ter visto esse filme e muito empolgado, né? Assisti já o Bring Her Back. Esse filme tinha uma crítica dele que ele é um feel bad movie, né? E que ele é muito pesado e muito brabo. Eu não achei tanto assim, não. Eu achei um excelente filme de terror. Recomendo a todos assistirem. Já tá disponível, né? Podem ver. É um excelente filme. Não sei se é o melhor filme de terror. Eu assisti um excelente filme de terror que eu tô assim meio na dúvida se é melhor, se talvez seja o melhor do ano por enquanto, que é o The Ugly Stepsister. Achei do caralho. Não vi ainda. Tem que assistir. Muito bom. Então, galera, isso aí. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Fazendo um lançamento, Bring Her Back. E depois desse filme vai ter uma temporada nova. Então, vocês vão ter que ouvir o próximo episódio para saber do que a gente vai falar depois. Valeu e falou. Tchau.